ser, acho que até bíblico, né? Daniel, não teve alguém que foi engolido por uma baleia? Jonas, Ele foi isso. engolido pela baleia. Tem um ensaio do George Orwell chamado Dentro da Baleia. É um ensaio muito interessante, mas enfim, é uma outra conversa, que o George Orwell ele defende um certo quietismo diante de um mundo que está, de certo modo, polarizado, né? Essa era a época Dostoiévski, não, do Orwell, que o mundo se divide entre os progressistas e os reacionários, entre os fascistas e os socialistas, né? Sendo que o próprio Orwell, ele era, de certo modo, um socialista, mas não era o tipo de socialismo que era predominante, que era aquele que era promovido pela União Soviética. Então, ele era um crítico àquele socialismo autoritário, totalitário, né? Tanto que ele escreveu o 1984 e escreveu a Fazenda dos Animais, né? Fazenda dos Animais, a Revolução dos Bichos, né? E aí ele defende que, de certo modo, a literatura se tornou capturada, porque você tinha que tomar um partido, ficar de um lado ou de outro, né? E aí ele dizia que, de certo modo, essa politização ela acabava empobrecendo a compreensão profunda do que era o ser humano. O ser humano se tornava subjugado a esse politicismo, né? A política compreendida de maneira unilateral, né? E aí, nesse ensaio, ele elogia o Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, do Henry Miller. Parece que é uma história que se passa na Paris, durante a guerra, mas ninguém tá olhando para a guerra, tá olhando para a boemia, para os bares, para os bordéis. Então, assim, essa alienação, né, esse estar alheio ao que acontece na política, na perspectiva do Orwell, era uma forma de se resguardar de um processo de desumanização, porque essa política levada aos extremos, ela estava desumanizando, né? Então, assim, às vezes tem um poema do Brecht que fala isso, né? Vivemos em tempos sombrios em que falar de uma flor é quase um crime, porque é como emudecer ou silenciar tantos outros crimes. Né? Afinal, vocês ainda não ouviram falar das notícias horrorosas, das notícias terríveis, né? E o Owen, ele tem uma posição contrária. Ele diz assim, bom, e falar de uma flor, né, é se preservar dessa possibilidade de ver a vida de uma maneira mais, digamos assim, de uma maneira que escapa, né, ao que é terrível, porque o ser humano não é só o horror da guerra, o horror da luta. O ser humano também e a literatura também a possibilidade de se conectar a coisas ínfimas, a detalhes, a coisas pequenas, a coisas, sabe, que a beleza. E às vezes a beleza se encontra no detalhe, se encontra no ínfimo, né? E aí ele defende essa tese de estar dentro da baleia, que significa dentro da baleia estar protegido por uma camada grossa de gordura, protegido das coisas que acontecem lá fora, entendendo? Então você não ouviu falar das coisas horrorosas? Nem quero ouvir. Tipo, eu tô focado em outras coisas, entendendo? E aí muita gente acha isso terrível, né? Estar dentro da baleia. Então a gente pode, Giane, talvez conectar isso com estar dentro do crocodilo. E estar dentro do crocodilo não é um quietismo que resguarda a humanidade. Estar dentro do crocodilo, aqui na perspectiva do Dostoiévski, é pretender reformar a humanidade. Então, a figura do crocodilo é como se fosse a figura de alguém que está numa torre de marfim, que está dentro de um escritório escrevendo um discurso reformador, um discurso de negação radical dos costumes, das instituições, né, da vida, né? Então, assim, o crocodilo, ele é essa figura. Ele, no fundo, ele é uma crítica às figuras que estão em jornais e em revistas, que, no fundo, essas figuras estão ocupadas em criar um espetáculo, e esse espetáculo, ele tem fins, no final das contas, só econômicos mesmo. Assim, a preocupação não é realmente melhorar a vida, mas em obter a atenção das pessoas para garantir o seu sustento. Então, a coisa é tão pequena, tão mesquinha, e as pessoas estão tão dispostas a se submeter a essa mesquinhez. Essa é a história de um
do grotesco sendo utilizado como uma crítica moral. O grotesco do homem engolido por um crocodilo e que se dispõe a criar sistemas que reformam a humanidade é um grotesco que expõe a degradação moral daquela sociedade. Então, a sociedade toda parece muito degradada moralmente, porque você coloca o princípio econômico na frente da dignidade humana, você coloca, sabe, os jornais, eles fazem todo um espetáculo daquilo. Então, também temos aqui um sensacionalismo e manipulação da imprensa, né? Eles se servem daquilo ali para criar alegorias políticas, né? As pessoas são muito preocupadas também sobre como aquele evento pode favorecer não somente reformas econômicas, mas também reformas políticas, certos lugares dentro do... Então, qualquer semelhança com a nossa realidade não é tão coincidência assim, porque às vezes acontece uma desgraça e você já vê as pessoas correndo para capitalizar em termos de política, em termos de mídia, capitalizar aquilo de alguma maneira. E só